O livro do profeta Jeremias. Jeremias era um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém nas últimas décadas do reino de Judá do Sul. Ele foi chamado como profeta para avisar Israel sobre as severas consequências de quebrar a aliança de Deus através de idolatria e injustiça. E ele predisse que o império da Babilônia iria vir como servo de Deus para trazer o seu julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém e levando o povo em exílio. E infelizmente suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Esse livro surgiu de uma forma bem interessante. O capítulo 36 nos diz que depois de 20 anos que Jeremias estava pregando em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões, poemas e dissertações e o transformar em escrita. Jeremias fez isto contratando um escriba chamado Baruque, que escreveu e compilou todo esse material em um pergaminho. Baruque também reuniu várias histórias sobre Jeremias e as conectou, e é por isso que o livro é lido como uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo isso foi arranjado para apresentar esse profeta como um mensageiro da justiça e da graça de Deus. O livro começa com Deus convocando Jeremias para ser um profeta, e ele recebe 2 chamados. Ele será um profeta para Israel, mas também para as nações. E as suas palavras vão desenraizar e destruir, mas também plantar e construir. Em outras palavras, ele vai acusar Israel e avisar sobre o julgamento de Deus que está vindo, mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. E essa abertura resume perfeitamente a primeira grande sessão, do capítulo 1 ao 24. É uma coleção de escritos de Jeremias anteriores ao exílio. E a ideia principal aqui é que Israel quebrou a aliança com Deus e violou todos os termos do acordo que eles fizeram e registraram na Torá. Isso aconteceu muitas vezes. E eles adotaram a adoração a deuses cananeus, construindo santuários idólatras por toda a terra. E Jeremias cria uma metáfora. Ele compara a idolatria com o adultério. Ele utiliza palavras como prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel entregou sua fidelidade a outros deuses. E Jeremias também acusa repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e outros profetas. Todos se tornaram corruptos, abandonaram a lei e a aliança, o que os levou a um resultado trágico, uma grande injustiça social. As pessoas mais vulneráveis da comunidade de Israel, as viúvas, os órfãos e os imigrantes, estavam sendo explorados em uma violação incontestável à lei do Pentateuco. E os líderes de Israel nem mesmo pareciam se importar com isso. E um ponto marcante onde essas ideias se reúnem é no capítulo 7, que é chamado de Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas vêm adorar a Deus no templo como se tivesse tudo bem, mas do lado de fora eles adoram outros deuses e algumas pessoas até adotam práticas horríveis do povo cananeu, o sacrifício de crianças. Então Jeremias faz o seu anúncio mais impopular. O julgamento do Deus de Israel está vindo. Ele vai destruir o seu próprio templo e punir Israel enviando um inimigo do norte. Deus permitirá que esse exército conquiste Jerusalém. E conforme você vai lendo, você descobre que ele está falando do grande império da Babilônia. E tudo isso nos leva a uma mudança no capítulo 25. Israel não se voltou ao seu Deus. E no primeiro ano do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos da Babilônia estão marchando contra Israel e todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los ao exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um cálice cheio da justa ira de Deus contra toda a injustiça e idolatria do povo. E Deus vai fazer Israel e as nações beberem desse cálice. Esse capítulo é a chave para a estrutura do livro, porque tudo o que segue será focado no iminente ataque da Babilônia. Primeiro sobre Israel, capítulo 26 a 45, e depois sobre as outras nações, capítulo 46 a 51. A sessão sobre Israel começa com histórias de como Jeremias implorou para que eles retornassem, como ele os avisou até o último minuto, mas os líderes de Israel não deram ouvidos. E ela termina com uma grande coleção de histórias sobre o cerco de Jerusalém e a sua eventual destruição pela Babilônia.
e sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo, até ser sequestrado e levado contra sua vontade ao Egito por um grupo de rebeldes israelitas. E bem aqui no meio, entre essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção de mensagens e esperança para o futuro de Israel. Jeremias destaca a profecia de Moisés, de que depois que Israel tiver quebrado a aliança e for levado ao exílio, veja Deuteronômio 30, Deus não vai abandonar o seu povo. Em vez disso, ele vai renovar a sua aliança com eles e transformar os seus corações. Jeremias desenvolve a sua promessa e diz que um dia Deus vai escrever as suas leis, não em tábuas, mas nos corações do seu povo. Ele vai curar a sua rebeldia para que eles possam amar de verdade e segui-lo plenamente. Portanto, um dia, Israel vai voltar para a sua terra e o Messias da linhagem de Davi vai vir. E é nesse dia que todas as nações vão reconhecer o Deus de Israel como verdadeiro Deus. E esses capítulos mostram que, apesar da rebeldia de Israel, Deus não vai deixar o seu pecado dar a palavra final. Em vez disso, a sua própria fidelidade vai trazer o cumprimento das suas promessas a qualquer custo. Depois disso, nós encontramos uma grande coleção de poemas sobre como Deus vai usar a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel. O Egito, a Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Assor. Mas, surpreendentemente, os poemas mais longos são guardados para o final, e eles são sobre o julgamento de Deus que virá sobre a própria Babilônia. Então, apesar de Deus usar essa nação para trazer a sua justiça, ele não aprova a sua violência e idolatria, e por isso, da mesma forma, a Babilônia vai cair diante da justiça de Deus. E Jeremias denuncia o orgulho e a injustiça dessa nação também. Agora, a Babilônia é bem importante nesses poemas. Eles nos lembram da imagem de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. A Babilônia se tornou um modelo de nação rebelde, da glorificação da riqueza e da guerra. E Deus vai entregar essa nação à sua própria destruição. E o livro termina com uma história extraída do final de 2 Reis. Ela narra o ataque final da Babilônia em Jerusalém. Como eles destruíram as muralhas da cidade, queimaram o templo e levaram as pessoas em exílio. Essa história mostra que os avisos de julgamento de Jeremias, do capítulo 1 a 24, foram realizados. Mas o capítulo termina com uma pequena história do rei israelita cativo Jeoaquim, herdeiro da linhagem de Davi. E o rei da Babilônia o liberta da prisão, demonstra graça e o convida para comer na mesa real pelo resto da sua vida. E é assim que termina o livro. É um pequeno vislumbre de esperança que nos remete às promessas de Jeremias nos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou o seu povo ou a promessa de um futuro rei da linhagem de Davi. Então, enquanto esse livro contém uma grande quantidade de avisos e julgamentos, as últimas palavras têm uma nota de esperança no futuro. E é isso que trata o livro de Jeremias.